São 4h30 da tarde, sol belíssimo aqui em Porto Alegre, um dia de temperatura muito amena, típica da primavera. Eu estou novamente aqui conversando com vocês sobre as eleições de domingo. Estou impressionado com o altíssimo nível de abstenção, né? Porto Alegre, onde eu vivo, o nível de abstenção foi o maior de todas as metrópoles do Brasil, 33%. Tem 1.100.000 eleitores aqui em Porto Alegre, portanto, mais de 300 mil não votaram. Uma boa parte não votou porque estava na praia, estava na serra. Muita gente saiu de Porto Alegre durante esse período da pandemia aí para trabalhar em home office ou para fugir, enfim, das aglomerações aqui de Porto Alegre. Mas não se justifica. Eu faço um apelo aqui para que quem estiver fora das capitais ou das localidades com mais de 200 mil habitantes que vão ter segundo turno, eu faço um apelo para que compareçam às urnas, né? Quem não vota depois não pode se queixar do resultado das eleições, né? É o mínimo que um cidadão pode fazer. Ah, não vai ter uma vida partidária forte? Dá até para tolerar. Não vou discutir muito política? Dá até para tolerar. Mas não votar, além de ser uma exigência legal, é uma exigência do civismo, né? É uma necessidade absoluta de que em sociedades civilizadas, organizadas na forma de Estado, os seus governantes sejam eleitos pela maioria dos cidadãos. Portanto, é preciso votar, né? Eu faço esse apelo aqui a vocês, né? Eu até nem precisaria mais votar, porque tenho 80 anos de idade, mas eu faço questão de votar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou votar. Tem que votar. Tem que influenciar nas decisões das urnas, para que depois eu não possa reclamar do resultado delas, né? Agora eu quero fazer esse comentário aqui nessa terça-feira, dia 17, com vocês aqui, porque eu estou bastante impressionado com quase um silêncio obsequioso a respeito dos resultados das eleições. Esse aqui é o principal jornal aqui de Porto Alegre. Olha só. 2 dias depois das eleições, um dia depois de conhecido o resultado, olha aí a manchete, ó. Estado abrirá a mão, é uma manchete sobre economia, é um assunto aqui do Rio Grande do Sul. Ali tem os 2 candidatos que foram para o segundo turno, né? A comunista Manuela Dávila e o MDBista Sebastião Melo, né? Vamos para o segundo turno. Sebastião Melo fechou em primeiro lugar, isso depois de todos os institutos de pesquisa, durante 3 meses, concederem à comunista Manuela Dávila amplíssima vantagem, né? Sábado, um dia antes da eleição, o Ibope disse que a Manuela estava com 40% e o Melo estava com 25%. Terminou a eleição, o Melo com 31% e ela com 29%. Esse é outro jornal daqui também, ó, o Correio do Povo. Aquele é o principal, esse aqui é o segundo principal. Olha aqui, ó. Economia. Manchete, economia. Os 2 candidatos aqui de Porto Alegre ganharam esse pequeno espaço lá embaixo. Aí, ó. Então aqui, ó. Mas a economia. Pois aqui tem 4 jornais impressos ainda em Porto Alegre, né? O outro é esse aqui, ó. Jornal do Comércio. Também economia. Esse aqui, então, eleição aqui, ganhou um cantinho aqui, ó. Ganhou esse cantinho aqui, ó. 2 dias depois ganhou esse cantinho aqui. Todo o Brasil é mais ou menos a mesma coisa, né? O que vocês acham que é, hein? O que aconteceu? Tem muita gente aí nas redes sociais que está um pouco perplexo. Pergunta para mim, o que está havendo, Políbio, né? Então, perdemos as eleições. O Luciano Hang, o dono da Havan, lá de Brusque, Santa Catarina, ele comemorou a vitória lá do MDB contra o PT em Brusque, né? Ganhou lá o Ari Vec, do MDB, com 40,5%. O Luciano Hang fez a campanha do Ari Vec durante todo o período, né? E o Paulo Excel, não é aquele programa de computador, o sistema de computador Excel, não. O pai do Paulo gostou do Excel, mas só que botou ele com 2 Cs. Fez 19,42%.
Hoje, nas suas redes sociais, o Luciano Hang está acho que dando uma resposta em relação a essa questão que eu coloquei ainda há pouco aqui para vocês, por que a mídia, de um modo geral, por que há um silêncio, parece que obsequioso a respeito do resultado das urnas aí. Muita gente ficou confusa, inclusive do campo democrático, muitos bolsonaristas ficaram preocupados. Tem gente aí nas redes sociais, eu li ainda há pouco, assim, tá oriçado, tá preocupado, olha que preocupado. Parece até que o Stalin está descendo do inferno aqui para o meio da terra, aqui no Brasil. Mas não foi nada disso, né? Foi o que o Luciano Hang demonstrou hoje nas redes sociais, lá quando ele tocou a dança do caixão funeral em Gana. Vocês conhecem, né? Essa dança do caixão funeral em Gana. Ele só pegou os dançarinos lá e foi colocando a cara dos líderes lulopetistas e comunistas. O funeral, se é que houve algum nesse domingo aqui, foi mais uma vez da esquerda brasileira, do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB. Vitórias pontuais aqui ou ali, como a ida da Manuela Dávila, essa comunista, para o segundo turno aqui de Porto Alegre, são pontuais, nada mais do que isso. A mídia corporativa, claro, o eixo do mal faz questão de reverberar e transformar e ampliar esse tipo de ocasião numa aparente vitória deles, quando na verdade o resultado das urnas foi uma derrota cachapante de novo da esquerda. Essa gente vem apanhando bastante desde que o povo foi para as ruas em 2015, quando passou a exigir padrão FIFA, vocês se lembram? Já falei isso aqui para vocês. Padrão FIFA nos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, 2015. Depois, a derrubada da presidenta incompetente Dilma Rousseff, a prisão do Lula e, por último, a eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa onda azul conservadora, tinha muita gente que achava que iria se extinguir agora nessas eleições municipais deste ano. É verdade que nas eleições municipais deste ano, a questão ideológica foi um pouco colocada de lado. Mas não foi propriamente colocada de lado por nós que estamos no campo democrático. Mas foi colocada de lado, surpreendentemente, pela própria esquerdopatia brasileira. Eles não quiseram discutir questões ideológicas nessas eleições municipais. Fugiram da discussão. Candidatos como a Manuela Dávila, aqui de Porto Alegre, chegaram ao cúmulo de mudar o corte do cabelo. O corte de cabelo dela hoje, da Manuela Dávila, é parecida com o corte de cabelo da Michele Bolsonaro. É a cara de uma e a focinha da outra. Aquela gargantilha, passou a usar uma gargantilha de ouro. As roupas que ela passou a vestir, todas roupas extremamente conservadoras, tipo freirinha. Tipo freirinha. É uma freirinha. Né? E uma linguagem, então, paz e amor. E mais do que isso, não usou mais as cores do... Não está mais usando as cores, o vermelho do Partido Comunista do Brasil, o partido dela. A foice e o martelo sumiram. E nem fala em comunismo. Quer dizer, é uma candidata do Partido Comunista do Brasil que não fala em comunismo. Simplesmente não fala em comunismo. Então, tentou tudo isso aí. E isso aí aconteceu e acontece de modo geral em todo o Brasil por parte dos candidatos da esquerda. Usando a palavra para esconder o que estão pensando. Quem viu ontem o debate, por exemplo, na CNN, entre o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Bruno Covas, lá em São Paulo, certamente teria dificuldade em saber quem é que era esquerda e quem é que era direita ali naquele debate ali. Porque ninguém colocou a questão ideológica. A esquerda não colocou. O próprio Bruno Covas não se sentiu na necessidade de colocar. Né? Porque todo mundo sabe de que lado está o campo democrático. Né? Todo mundo sabe. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns números definitivos das urnas. Acho que é muito importante isso aí, porque demonstra claramente, aí é número, são fatos.
Não é conversa fiada. Você que está muito preocupado aí com o resultado das eleições, achando que o Stalin saiu lá do inferno e já está aqui no meio de nós, você que achava que a vitória, entre aspas, do Joe Biden iria influenciar aqui na política brasileira, bom, você fique sabendo que a esquerda tomou outra sova nessas eleições aqui de domingo. Uma sova pior do que a sova que levou com o Fernando Haddad e a Manuela Dávila. Pior ainda. Porque se não, vejamos, vamos dividir aqui ideologicamente os três campos principais em que se dividem as bancadas dentro da Câmara dos Deputados. Ou por partidos, se vocês quiserem. Então nós temos aí um bloco que é o bloco dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro. Eu chamo isso de centro-governista. Esse centro-governista tinha 1.768 prefeitos e passou para 2.207. Ora, veja bem, em 2016, o Centro Democrático, que são os partidos que apoiam o governo, tinham 1.769 prefeitos e agora elegeram 2.207. Ora, de 1.700 para 2.200, vocês vejam aí que há um enorme avanço, de exatamente 24,7%. Foi isso aí. E esses partidos, ou seja, os que apoiam o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, eles perderam, por acaso, alguma prefeitura aí? Ou eles aumentaram de 1.700 para 2.200, portanto, quase 25% mais? É claro que sim. O centro, que eu posso chamar para vocês de independente, que inclui ali o PSDB, mas também o DEM. É certo que o PSDB não apoia o governo, mas o DEM, na sua enorme maioria, tem apoiado o governo. Mas inclui ali PSDB, MDB. O MDB, então, nem falar, apoia totalmente o governo, né? Então, esse centro independente, que tem muito pouca coisa de independente, ele tinha 2.086 prefeitos, portanto, tinha mais do que o centro governista. Tinha 2.086. O do governo tinha 1.700. Pois eles perderam. Passaram para 1.743. Perderam de 2.086 para 1.743. É uma queda, né? Ou não é? Ou você acha que quem tem 2.086 e passa a ter 1.743 ganhou? Não, perdeu, claro, né? Perdeu 16,49%. E vamos então para a esquerda. Eu já disse para vocês que é o campo democrático, hein? É o centro governista e o centro independente. Agora vamos ver a esquerda. A esquerda aí somado PT, PCdoB, PSOL, PDT, Rede, Cidadania, toda essa PSTU, toda essa esquerda aí. Essa esquerda toda aí, a oposição de esquerda, estou incluindo aí a Rede, estou incluindo o Partido Socialista Brasileiro, estou incluindo o PDT, o Cidadania, junto com o PT e com o PCdoB. Eles tinham 1.196, 1.200 prefeitos. Agora tem 932. Uma queda de 22,06%. É fácil perceber quem é que ganhou e quem é que perdeu. Quem é que ganhou e quem é que perdeu? Quer dizer, você somando o centro governista e o centro independente, você tem hoje aí 4.000 prefeituras. E a esquerda tem 900. Quem é mais forte? Então o Luciano Hang tem toda a razão quando está comemorando nas redes sociais aí a derrota da esquerda brasileira e a vitória, mais uma vez, da onda azul, né? Dançando como ele está fazendo a dança do caixão funeral de Gana. Em números de eleitores, prometo que são os últimos números que eu vou passar para vocês aí, mas anotem bem, hein? Em número de eleitores, de votos, computados no domingo nas eleições municipais para prefeito, nós temos aí o centro governista que apoia o governo, tem 32,8 milhões de votos. Centro governista que apoia o governo, 32,8 milhões de votos. O centro independente fez 30 milhões de votos. Então é fácil somar. São 62,8 milhões de votos a mais do campo democrático. A mais não, do total do campo democrático. 62,8 milhões de votos do campo democrático.
E a esquerda? PT, PCdoB, PDT, Rede, Cidadania. Essa gente toda aí fez 23,9 milhões de votos. Então fica 62 contra 23 milhões. Esse é o resultado das urnas, mais uma vez aqui. Então o próprio presidente Bolsonaro hoje, ele podia estar tripudiando, dizendo, olha, graças a mim eu sou... Ele não disse isso aí. Porque realmente essas eleições não tiveram propriamente essa característica assim de ser levada a cabo através de uma participação efetiva dos grandes líderes políticos nacionais, sequer do Bolsonaro. Mas é bom que se coloque as coisas nesse termo aí, porque tenho certeza, hein? Ainda não foi dessa vez que o Stalin saiu do inferno para vir afrontar aqui os brasileiros. Ainda não foi desta vez aí. Por último, eu quero fazer uma recomendação para vocês aí, de duas séries que eu considero da maior importância nesse momento político que nós estamos vivendo aqui, eleitoral. Na Amazon Prime, uma série que eu estou vendo aqui, chamada The Americans. Vocês vão ver ali nessa série The Americans, que trata da espionagem da antiga Rússia comunista dentro dos Estados Unidos, vocês vão ver ali o modo pérfido com que costumam agir os comunistas. Agiam e costumam agir os comunistas. Por mais que eles, aqui no Brasil e agora nessas eleições, de modo característico, tentem esconder o pensamento através de palavras falsas, eles não vão conseguir destruir as informações a respeito dos atos abomináveis que eles têm praticado ao longo da história contemporânea. Então é The Americans, quero recomendar para vocês aí. E também para quem ainda tem saudades do lulopetismo, eu recomendo ver a série brasileira O Mecanismo, sobre a Lava Jato, né? Mostrar o caráter pérfido com que o PT operou nos governos dos quais participou. O Mecanismo, esse está na Netflix. É isso, senhores. Uma boa tarde para todos.